Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsos. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsos. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsos, para longe da presença do Senhor. Amém. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão da permissão. Eu estava lendo a palavra de Deus nesse versículo, e ele vai falar sobre, nos versículos anteriores, vai falar sobre um direcionamento que Deus dá a Jonas. Deus diz a Jonas que ele deveria ir para a cidade de Nínive e que ele deveria levar a palavra do Senhor ao povo de Nínive. Jonas, querendo desobedecer a Deus, ele simplesmente pega o navio, paga uma passagem e vai para uma direção completamente diferente daquilo que o Senhor havia direcionado ele. E aí nós conhecemos a palavra, o navio começa a passar por uma tempestade, e em meio a essa tempestade os tripulantes começam a perguntar por que eles estavam passando por aquela situação. E o que eu queria destacar nessa palavra são as permissões, né? Muitas vezes a gente se pega numa situação nas nossas vidas que nós estamos realmente passando por dificuldades, e não necessariamente essas dificuldades são para que nós possamos aprender. Essas dificuldades, elas vêm por brechas que nós damos, e por essas brechas o inimigo entra nas nossas vidas e aí nós passamos por essas dificuldades. Ali, naquele momento, Jonas havia pago uma passagem, ou seja, ele tinha permissão para estar naquele barco. As pessoas que estavam naquele barco, elas não necessariamente teriam que passar por essa tempestade junto com Jonas. Mas elas, ao permitir que Jonas entrasse, e ao dar legalidade com a compra da passagem, elas passaram a estar com Jonas também nessa dificuldade. E elas passaram por uma tempestade, momentos que elas temiam pelas suas vidas, sem necessidade. Simplesmente porque elas venderam uma passagem, venderam uma entrada para que o problema entrasse nas suas vidas. E muitas vezes na vida cristã nós não vigiamos, e isso acontece nas nossas vidas. Nós estamos realmente passando por situações que muitas vezes são auto-infligidas. Nós simplesmente vendemos uma passagem para o inimigo realmente poder entrar nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que quando o inimigo chega diante de Jó e fala com Deus sobre Jó, e Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó, ali era realmente uma situação em que Deus estava provando que Jó era fiel. Ali era uma situação que Jó não havia dado uma brecha. Ali era um ensinamento de Deus para mostrar que Jó era um homem um homem que andava com Deus. A palavra de Deus que mesmo diz que Deus falou para o inimigo que Jó era seu filho fiel. Jó é chamado por Deus de fiel. Mas ali na situação de Jonas é totalmente ao contrário. Jonas estava vivendo uma situação de desobediência diante de Deus. E aquelas pessoas iriam pagar com Jonas por simplesmente ter dado permissão de Jonas entrar no barco. A palavra de Deus nos ensina que realmente, muitas das vezes que nós estamos passando por situações, são provações que Deus coloca nas nossas vidas, mas outras são a nossa própria falha, que permite que nós passemos por situação, por não ouvirmos a voz de Deus, porque Jonas não quis obedecer. Talvez por realmente queremos fazer da nossa forma, nós passamos por situações realmente difíceis na nossa vida. Mas Deus também nos ensina que quando nós nos quebrantamos
e entendemos que é a vontade dele que precisa prevalecer, e nós paramos então de simplesmente querer direcionar o barco e deixar realmente Deus tomar conta, ele realmente nos traz uma vida de arrependimento, de mudança, de transformação. E aí a calmaria chega até nós. A palavra nos ensina que não importa qual foi o pecado que nós cometemos, não importa qual é a falha que nós cometemos no passado, não importa qual erro que nós realmente fizemos, qual a permissão que tenhamos dado. Se nós nos virarmos para Deus, nos arrependermos e realmente buscarmos a presença de Deus e ouvir o que Deus quer para nós, Ele é fiel e justo realmente para nos sarar as feridas, para nos restaurar e nos trazer realmente a uma vida plena, uma vida em que teremos sim tempestades, porque a palavra de Deus nos ensina que realmente nós passaríamos por aflições. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teríamos sim tempestades, mas que Cristo estaria no barco conosco e nós passaríamos por essas tempestades e todos se espantariam, porque ao contrário do que acontecia, que as pessoas temiam morrer naquele barco com Jonas, nós passaríamos pela tempestade numa paz que excede o entendimento humano, porque Cristo está no barco. Mas quando nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa, isso realmente muda a nossa perspectiva, muda realmente a nossa vida. Jonas estava vivendo uma desobediência, por isso a tempestade veio a Jonas. Jó vivia um momento que Deus estava provando a fidelidade de Jó. E os dois passaram por tempestades. Mas a diferença é que no final da tempestade de Jó, ele sai e ele admite que antes ele simplesmente conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus realmente. Ele tinha uma vida com Deus. Jó foi transformado pela tempestade. Que nós possamos realmente sair da tempestade, realmente como Jó. E que realmente, se nas nossas vidas nós realmente tenhamos dado alguma permissão, que nós busquemos no Senhor uma redenção, uma mudança, uma transformação. E nós entregamos aquilo que realmente é pesado para nós nas mãos do Senhor, para que nós possamos ser transformados. Que Deus possa realmente falar no coração de cada um de nós, que Ele possa realmente nos trazer a fechar nossas brechas. Que nós possamos ser como Jó, que simplesmente passamos na tempestade para ser provado, para ser realmente transformados e nos aproximarmos mais de Deus. Que não passemos pela tempestade pelas nossas falhas. Que se viermos a falhar, viemos nos arrepender e viemos entregar nossas vidas a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de trazer essa palavra e realmente que ela possa produzir frutos em nós. E que realmente Deus possa falar com cada um de nós, no nosso íntimo, através dessa palavra. Fiquem com Deus e até a próxima.